Oi, tudo bem? Sexto A, sexto B e sexto C. Hoje eu venho com a explicação da nossa aula de número 7, está bem? Então, na aula passada, nós começamos a estudar frações. A ideia de uma fração, o que a fração representa em um desenho geométrico, que é quando nós dividimos uma figura em partes iguais e pegamos alguns pedaços. Trabalhamos um pouco também com a leitura de frações, como é que é a escrita por extenso. E hoje eu trago para vocês dois assuntos, que são frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos começar então? Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Duas ou mais frações que representam a mesma porção de um todo são chamadas de frações equivalentes. Então a ideia é, se cada um de vocês ganhasse a mesma barra de chocolate, todos ganhassem a mesma barra, tá? Eu ganhei a minha barra, dividi ela ao meio, dividi ela em dois pedaços, dois, e eu comi um pedaço, certo? Então, a fração que representa essa barra aqui lembram, a parte de cima é a parte pintada e a parte de baixo é o total de partes. Então, se eu dividir a minha barra em duas partes, 2. Como eu pintei uma parte, 1. Então, se eu peguei essa minha barra e dividi ela na metade, ao meio, e comi um pedaço, a fração que representa é 1 de 2. Aí, nós tivemos um outro aluno que pegou uma barra idêntica e, em vez de dividir só ao meio, ele quis dividir ela em 4 partes. Então, ele dividiu ela ao meio e depois ao meio e ao meio. 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Ó, 4. Número total de partes divididas aqui. Só que aí, desses 4 pedaços, ele comeu 2. Então, pintei os 2 pedacinhos, ou seja, 2 quartos. Dos 4 pedaços que nós tínhamos, 2 foram pintados, 2 quartos. Um segundo aluno pegou uma barra idêntica e resolveu dividir ela em mais pedaços. Dividiu ela em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E comeu, desses 6 pedaços, comeu 3. Então, dos 6 pedaços, 3 ele comeu. Logo, isso é a fração 3 sextos. 3 partes de 6. E um terceiro aluno pegou o mesmo formato de barra e dividiu ela em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E destes 8 pedaços ele comeu 4. Ou seja, 4 oitavos. 4 pedaços de 8. Então, a professora dividiu só no meio e comeu um pedaço dos 2. O aluno 1 dividiu em 4 partes e comeu 2 pedaços dos 4. O segundo aluno dividiu 6 pedaços e comeu 3 partes. E o terceiro aluno dividiu em 8 pedaços e comeu 4 partes. Como as barras eram iguais, nós dividimos de forma diferente, e cada um comeu uma certa quantidade, foi feito o desenho aqui. Olhem só, as frações, se nós olharmos, essas frações representam as partes pintadas. Elas parecem ser diferentes. 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos. Mas quando nós olhamos o desenho, como o retângulo é o mesmo, é a mesma barra de chocolate, se vocês olharem, vocês vão ver que a parte pintada é a mesma. Então, na verdade, se pintou sempre a metade. De 2 pedaços se pintou 1, a metade. De 4 pedaços se pintou a metade. De 6 pedaços se pintou a metade. De 8 pedaços se pintou a metade. Então, apesar dos números aqui nós olharmos e verem que são números diferentes, quando nós desenhamos geometricamente, nós percebemos que as partes pintadas são iguais. Quando isso acontecer, de nós termos as partes pintadas iguais, nós dizemos que essas frações são frações equivalentes. O que isso quer dizer? Que essas frações equivalem à mesma coisa. Então, 1 meio equivale à metade de uma barra. 2 quartos também é a metade de uma barra. 3 sextos é a metade de uma barra. E 4 oitavos é a metade de uma barra. Porque por mais que a gente dividiu em mais partes, os alunos comeram mais pedaços. Então, no fim, todo mundo comeu o quê? A metade da barra. Então, frações que representam partes geométricas iguais são chamadas de frações equivalentes. E quando acontecer isso,
né, das frações serem equivalentes, de representarem a mesma parte geométrica, nós podemos representar elas com sinal de igualdade, ou seja, 1/2 é equivalente, é igual a 2/4, que é equivalente igual a 3/6, que é equivalente igual a 4/8. Por que que eu pude colocar que elas eram todas iguais entre si, ou seja, equivalentes entre si? Porque geometricamente elas são iguais, certo? Então, essa é a ideia de fração equivalente, é quando tu tem frações com números diferentes, porém em um desenho todas elas representam a mesma parte, né? Representam, no caso aqui, a metade. Tá, mas como é que eu vou determinar frações equivalentes? Como é que eu vou encontrar frações equivalentes sem ter que desenhar? Pô, porque imagina, se a professora pede para fazer fração equivalente, eu vou ter que ficar desenhando um monte de retângulo e dividindo? Não! Aí nós temos um truque, que é o que eu coloquei aqui, ó. Como determinar frações equivalentes? Tem duas formas. Nós podemos determinar por multiplicação, que é quando nós vamos aumentar os nossos números, multiplicar e aumentar. No caso aqui foi o que aconteceu, porque se aumentou as divisões e se aumentou os pedaços comidos, mas na verdade era a mesma quantidade. Ou nós podemos fazer por divisão, que é quando nós temos números grandes e queremos dividir. Mas muita atenção, sempre que vocês quiserem achar frações equivalentes, o truque é, eu tenho aqui a fração 1/2, eu quero achar uma fração equivalente qualquer. Eu vou fazer como no material que eu fiz lá para vocês impresso, tá? Então, a ideia para achar uma fração equivalente na multiplicação é vocês multiplicarem por um número qualquer. Vocês escolhem 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 100, por 1000. Vocês podem multiplicar pelo número que vocês quiserem. Mas o detalhe é, se aqui em cima eu multiplicar por 2, obrigatoriamente aqui embaixo eu também vou multiplicar por 2. Ou seja, vocês devem multiplicar pelo mesmo número. Então, se eu resolver multiplicar aqui em cima por 2, eu vou multiplicar aqui embaixo por 2. Eu gosto de escrever pelo que eu estou multiplicando para não me perder. E aí eu faço 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, para achar uma fração equivalente, basta tu escolher um número que tu queira e multiplicar por esse número em cima e embaixo. Vamos multiplicar outro. Agora eu vou fazer por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, olhem só, vocês podem escolher o número que vocês quiserem, mas se em cima for por 3, obrigatoriamente embaixo também tem que ser pelo mesmo 3. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Agora eu resolvi que essa eu quero multiplicar por 4. Então, 1 vezes 4 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Então, se vocês olharem essas frações aqui, 2/4, 3/6 e 4/8, é exatamente essas daqui. Então, vocês viram? Se tu fizer o desenho e repartir em vários pedaços, né? E comer, no caso aqui, pintar as quantidades que fiquem igual, ó, nós encontramos frações equivalentes. Ah, mas eu não quero fazer desenho, eu quero fazer de forma mais simples. Tranquilo. Escolhe um número e multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo. Aqui por 2, aqui por 3, aqui por 4. E esse eu vou multiplicar por 5. E aí eu vou encontrar 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5, 10. Ou seja, todas essas frações são equivalentes, porque todas elas partiram de 1/2. Então eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6, que é equivalente a 4/8 e é equivalente a 5/10. Todas elas são equivalentes. Então, pediu para encontrar a fração equivalente, tu multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo. Além de multiplicar, nós podemos, em vez de multiplicar, dividir. Eu posso fazer o mesmo processo, só que em vez de multiplicar por 2, eu vou dividir por 2. Olhem o meu símbolo da divisão. Eu coloquei 2 pontinhos. Eu percebi que muitos alunos estão com essa dificuldade. A divisão, gente, ela pode ser representada por 2 pontinhos com um traço no meio ou simplesmente pelos 2 pontinhos, tá? Então, quando vocês encontrarem um número, 2 pontinhos, outro número, isto é o sinal da divisão. Então, olha só, em vez de multiplicar, resolvi agora dividir. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Nesse caso aqui, eu vou dividir por 3 em cima e pelo mesmo 3 embaixo. 3 divididos por 3, 1. 6 divididos por 3, 2. Agora eu vou dividir esta fração por 4.
4 divididos por 4 é 1, 8 divididos por 4, 2. E esta última fração eu vou dividir por 5. 5 divididos por 5 é 1 e 10 divididos por 5 é 2. Nesse caso, eu escolhi frações e quando eu simplifiquei, quando eu dividi pelo mesmo número em cima e embaixo, todas elas deram 1/2, tá? Mas não necessariamente, poderia ter dividido por outros números que não desse exatamente 1/2. Então, 2/4 dividir por 2 em cima e embaixo deu 1/2, dividir por 3 em cima e embaixo, por 4 e por 5. O detalhe é, quando nós fazemos multiplicação, qualquer número dá certo, né? Qualquer número que eu escolher vai dar certo. Agora, quando eu faço divisão, eu tenho que pensar qual é o número que eu consigo dividir o de cima e o de baixo. Por exemplo, aqui, o 3 só podia ser divisível por 3. Então, eu não poderia, nesse caso, escolher 2 ou escolher 4. Obrigatoriamente, eu tinha que escolher o 3. Mas se eu escolho o 3 em cima, obrigatoriamente tem que dividir por 3 embaixo. Esse 4 eu poderia dividir por 2 ou por 4. Aí eu escolhi 4 em cima e embaixo. Nesse caso aqui, o 5 só dá para dividir por 5. Então, quando eu multiplicar, qualquer número, mas quando eu dividir, eu tenho que ter um pouquinho de atenção, porque às vezes não dá para dividir por qualquer número. Então, tá bem aqui esses dois casos. Nesse eu só conseguia dividir por 3 e neste eu só conseguia dividir por 5. Tá bem? Bom, agora nós vamos fazer a nossa segunda parte da aula. Então, a primeira foi frações equivalentes, que são aquelas frações que mesmo com números diferentes, geometricamente elas valem a mesma coisa. Que para encontrar frações equivalentes, basta a gente pegar e multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo ou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Agora, simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração significa tu obter uma fração equivalente escrita com números menores. Então, é a mesma ideia das frações equivalentes. É quando tu tem uma fração com números muito grandes e eu quero ficar com a mesma fração, valendo a mesma coisa, certo? Mas com números menores, né? Que são as frações equivalentes. Lembram lá da barra de chocolate? Que eu dividi na metade e comi um pedaço, deu 1/2, 1/2. E um aluno dividiu em 8 pedaços e comeu 4, então ficou com 4/8. 1/2 e 4/8 equivalia à mesma coisa. Mas a minha forma de escrever a fração foi mais simplificada. Por quê? Porque eu usei números menores. Então, simplificar uma fração é tu pegar uma fração com números grandes e aí tu fazer alguma conta até encontrar números menores, tá? Então, simplificar uma fração significa isso, tu encontrar uma fração que equivale à mesma coisa, porém números menores. E como que nós simplificamos? Se nós queremos diminuir esses números, a ideia é dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, se tu quiser dividir em cima por 2 e embaixo por 3, está errado. Olhem bem. Quando eu for simplificar, ou seja, quando eu for fazer esses números ficarem menores, eu tenho que dividir para ficar menor, mas eu tenho que dividir pelo mesmo número. Se em cima é 2, embaixo é 2. Se em cima é 20, embaixo é 20. Se em cima é 5, embaixo é 5. Tem que ser o mesmo número. E aí a gente tem que ter um pouquinho de atenção que nem sempre dá para dividir pelo número que eu quero. Tem que ver qual é o número que dá para dividir. Então, nesse caso aqui, nós vamos tentar dividir por 2 em cima e embaixo. Se vocês podem fazer, vou dividir primeiro por 2, depois por 2, quantas vezes forem necessários, ou vocês já podem tentar um número grande, vou dividir por 6, ou vou dividir por 8, ou vou tentar por 10. Aí é a escolha de vocês. Só lembrem que tem que dar para dividir, tem que ser uma divisão exata. Eu gosto de começar por números pequenos, porque aí eu consigo fazer de cabeça e eu acho mais fácil. Então, eu vou tentar dividir esse 60 por 2 e eu vou dividir o 24 pelo mesmo 2. Então, lembre, simplificar uma fração é tu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se em cima eu resolvi ser 2, embaixo tem que ser 2. 60 divididos por 2 é 30. 24 divididos por 2 é 12. E se eu não conseguir fazer de cabeça? Tu vai lá num rascunho no cantinho e faz a divisão. 24 divididos por 2, não tem problema. Já diminuiu, de 60 passou para 30 e de 24 para 12. Mas mesmo assim eu quero tentar simplificar mais. Então agora eu vou tentar de novo por 2. Por 2 e por 2. 30 divididos por 2 é 15. E 12 divididos por 2 é 6. Quero dividir mais. Vou tentar dividir por 2 de novo.
Opa, eu não consigo dividir 15 por 2. 15 por 2 não é uma divisão exata, né? Então, nesse caso, não pode mais ser o 2. Então, vocês entenderam como é que funciona? O número que tu escolher tem que dar para dividir o de cima e o de baixo. Então, como 15 não dava para dividir por 2, esquece o 2. Então, vamos tentar o próximo, 3. 15 divididos por 3, tem até na tabuada. Qual é o número que quando eu multiplico por 3 dá 15? É o 5. Então, 15 divididos por 3 é 5. E como aqui em cima foi 3, aqui embaixo, obrigatoriamente é 3 também. E aí, 6 divididos por 3 é 2. Dá para dividir mais? Não dá, porque o 5 só divide por 5 e o 2 só divide por 2. Então, simplificar uma fração é tu pegar e dividir o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador, pelo mesmo número. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, não dá mais, divide por 3, por 3, por 5, vai tentando. E a ideia é tu parar de dividir quando não der mais. Então, aqui no caso, não tem como dividir mais. Então, quando não tem como, a gente para. E isto daqui, quando tu não conseguir mais dividir, isso daqui nós chamamos de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que não tem como reduzir mais. Então, ela é irredutível, impossível reduzir mais. Então, simplifiquei 30 por 12, dá para reduzir? Dá. Simplifiquei 15 sextos, dá para reduzir? Dá. Simplifiquei 5 meios, dá para reduzir? Não dá mais. Não tem como eu fazer esses números ficarem menores. Porque lembra que simplificar é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Logo, esta é uma fração irredutível. Então, o que é uma fração irredutível? É a fração onde seus termos, no caso o numerador e o denominador, não podem mais ser divididos pelo mesmo número. Então, quando tu não conseguir mais dividir pelo mesmo, tu para. E aí tu encontrou a tua fração irredutível. Mais alguns aqui. Vou dividir por 2. Tanto o de cima quanto o de baixo. 4 divididos por 2 é 2. 8 divididos por 2 é 4. Ah, quero reduzir mais. Vou dividir por 2 de novo. 2 divididos por 2 é 1. E 4 divididos por 2 é 2. Consigo reduzir mais? Não. Então, aqui está a minha fração irredutível. Se vocês quisessem, poderiam ter pulado, ter feito direto, ter pego o direto dividido por 4, em cima e embaixo. Então, reduzir uma fração, simplificar uma fração, pode ser feito de maneiras diferentes. Eu optei em dividir por 2 e por 2, fazer passos. Mas vocês poderiam ter optado em tentar um número grande, direto, e fazer só uma divisão. Aqui, 15/30. Vou dividir por 2, não dá, porque o 15 não é divisível por 2, então vou tentar por 3. 15 divididos por 3 é quanto? Pensei lá na tabuada, 5, porque 5 vezes 3 é 15. E 30 divididos por 3 é 10. Bom, se aqui não dava por 2, aqui também não vai dar. Então, por que eu posso dividir o 5? Pelo próprio 5. E o 10 também. Então, vou dividir por 5 e por 5. 5 divididos por 5 é 1 e 10 divididos por 5 é 2. Então, esta é a minha fração irredutível. Então, retomando, simplificar uma fração é tu pegar uma fração e dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, fazendo com que ela tenha a mesma equivalência, ou seja, vale a mesma coisa, porém tu pare com números menores. Então, no caso aqui, eu tinha 60/24. Simplifiquei, ou seja, dividi por 2 em cima e embaixo, dividi por 2 em cima e embaixo, dividi por 3 em cima e embaixo e cheguei em 5 meios. Isto quer dizer que os 60/24, se fôssemos fazer um desenho, equivale à mesma coisa que os 5 meios, certo? Quando não der mais para dividir, o que nós temos então? A fração irredutível. Bom, então, continuando, nós vimos 2 conteúdos sobre frações hoje, que foi frações equivalentes e simplificação de frações. Agora a gente vai fazer 3 exemplos, né? Eu vou fazer 3 exemplos com vocês, para que depois vocês possam fazer os exercícios que eu propus nesse material. Então, o primeiro exemplo diz: determine 2 frações equivalentes a 3/5. Então, eu dei a fração 3/5 para vocês,
e eu quero que vocês encontrem duas frações equivalentes. Quando é livre assim, vocês escolhem por quem vocês querem multiplicar, por quem vocês querem dividir, sintam-se à vontade. No caso aqui, dividir não daria, porque o 3 e o 5, eles já estão os menores possíveis, né? 3 só divide por 3 e 5 só divide por 5. Então aqui obrigatoriamente teria que se multiplicar. Mas multiplicar vocês escolhem se vocês querem multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Então eu vou multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2 o numerador e o denominador. 3 vezes 2 é 6. E 5 vezes 2 é 10. Pronto, acabei de achar uma fração equivalente. Então, 3 quintos é equivalente a 6 décimos. Agora eu vou fazer outra, porque ele pediu duas, né? Então vamos fazer uma segunda. 3 quintos igual. Eu poderia ter partido do 3 quintos ou até do 6 décimos, porque como essas duas são equivalentes, as duas serão equivalentes a uma terceira. Bom, já multipliquei por 2, então vou tentar um número maior. Vou multiplicar por 20. Né? Quero tentar um número maior. Então, 3 vezes 20, não sei de cabeça, vai fazer ali no cantinho, 20 vezes 3, tranquilo, tá? Então, 3 vezes 20 é 60 e 5 vezes 20 é 100. Pronto, encontrei mais uma fração equivalente, ou seja, 3 quintos é equivalente a 60 centésimos. Então, ele pediu para determinar duas frações. O que nós temos? Temos que 3 quintos, 6 décimos e 60 centésimos são equivalentes. Mais que isso, poderia ter representado 3 quintos igual 6 décimos igual 60 centésimos. Isto daqui, esse sinal de igual entre as frações, quer dizer que elas são equivalentes, certo? Então, pediu para determinar uma fração equivalente, tranquilo, basta tu escolher pelo que número tu quer multiplicar ou dividir, certo? Escolhi por 2 e depois por 20, um número maior. Agora o exercício 2 ele é um pouquinho mais difícil. Escreva o termo que falta nas frações equivalentes. Então aqui, em vez de eu te deixar livre, eu dei uma fração, aí eu botei um sinal de igual, quer dizer que elas são equivalentes, e eu dei outra fração, onde eu já coloquei o número de cima e está faltando o número de baixo. Então, eu quero que elas sejam equivalentes. Ser equivalente quer dizer que eu multiplico pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. Só que eu já botei o 6 aqui. Então, vocês precisam pensar que número que eu multiplico o meu 2 para dar 6. Então, por que eu multipliquei o 2? Aí eu tenho que pensar, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que eu multipliquei aqui por 3, certo? Então, eu não dei para vocês por quem eu multipliquei. Vocês é que tem que descobrir. Então, para chegar nesse 6, eu multipliquei por 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Logo, se em cima eu multipliquei por 3, eu sou obrigada a multiplicar embaixo pelo quê? Pelo mesmo 3. E aí, quando eu faço 5 vezes 3, eu encontro o quê? 15. Então, quem é que estava faltando aqui? Era o 15. Então, olhem só. Quando ele pedir para determinar uma fração equivalente qualquer, a escolha é tua. Quando ele pedir para te descobrir o termo desconhecido, tu precisa, então, ver que ele já deu alguma informação para vocês. Então, a ideia é que número que eu multipliquei daqui para cá, então, como é que o 2 vira 6? É vezes 3. Então, se em cima foi por 3, obrigatoriamente embaixo tem que ser por 3. Então, qual é a minha resposta? O número desconhecido é 15. E substituindo aqui, o que nós temos? 2 quintos igual a 6 15avos, certo? Então, esse exercício tem um igual para vocês na lista. Então, lembrem bem, se está dizendo que elas são equivalentes, isso quer dizer que multiplicou pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, tu tem que se dar de conta, porque número que multiplicou para o 2 vira 6? 2 vezes 3 é 6, então quer dizer que foi por 3. Se em cima foi por 3, que a gente conseguiu perceber, obrigatoriamente embaixo também será. E o exemplo 3
pede que vocês simplifiquem a fração abaixo até obter uma fração irredutível. Então, eu quero que vocês simplifiquem. Simplificar é fazer com que esses números fiquem menores, certo? Então, pelo que eu vou dividir? Vou tentar por 2 primeiro. 8 divididos por 2 é 4 e 20 divididos por 2 é 10. Ó, consegui. Mas ele pede uma fração irredutível, isso quer dizer que não dê mais para reduzir. Então, consigo dividir mais? Consigo. O 4 eu divido por 2, mas o 10 eu também divido por 2. Então, 4 divididos por 2 é 2 e 10 divididos por 2 é 5. Consigo dividir mais? 2 eu só divido por 2 e 5 eu só divido por 5. Então, não. Então, no momento que pedir para simplificar a fração até encontrar a fração irredutível, é tu dividir quantas vezes for possível até não dar mais. Então, a minha resposta é: a fração irredutível é 2/500, certo? Então, aqui estão alguns exemplos, né? No material de vocês tem alguns exercícios um pouquinho diferentes também para vocês darem uma interpretada, mas o básico é, para encontrar frações equivalentes é multiplicar pelo mesmo número em cima ou embaixo, tá? Simplificar fração é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E o que é uma fração irredutível? É tu dividir tantas vezes quantas forem possíveis, tá bem? Então, por hoje era isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail ou me chamar lá, né, pelo Facebook, que eu auxilio vocês, tá bem? Tchau a todos!